O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo a mais celebrada no Brasil. Apesar do forte secularismo presente no Carnaval, a festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, uma vez que sua celebração antecede a Quaresma. O Carnaval não é uma invenção brasileira, pois sua origem remonta à antiguidade. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, cujo o significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Tudo certo? Então vamos lá! Alguns estudiosos entendem o Carnaval como uma festa cristã, pois sua origem na forma como entendemos a festa atualmente tem relação direta com o jejum quaresmal. Isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que nos mostram a influência que o Carnaval sofreu de outras festas que existiam na antiguidade. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos hoje como o Carnaval. As Sasécias eram uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao Carnaval era o caráter de subversão de papéis sociais, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente há subversão de papéis sociais no Carnaval, como, por exemplo, os homens vestirem-se de mulheres e outras práticas semelhantes. É associável a essa tradição mesopotâmica. Todavia, apesar de ser, entre aspas, uma brincadeira para muitas pessoas, quando levamos em conta o que a palavra de Deus nos diz, isso se torna uma abominação diante de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 5. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. A associação entre o Carnaval e as orgias podem ainda relacionar-se com as festas de origem grego-romana, como os bacanais, festas dionisíacas para os gregos. Seriam eles dedicados ao deus do vinho, Baco ou Dionísio, para os gregos, marcados pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Mas a palavra de Deus é bem clara e nos alerta para andarmos em espírito e não fazer a vontade da carne,
Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercália. A primeira ocorria nos solstícios de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senhores e estes colocando-se no papel de escravos. As festas citadas eram naturalmente celebrações pagãs e eram extremamente populares. Com o fortalecimento de seu poder, a Igreja não via com bons olhos essas celebrações, nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais, pois para a Igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, inverte-se também a relação entre Deus e o demônio. A Igreja Católica então procurou ressignificá-la, dando-lhes um senso mais cristão. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas Carnes Levale. A Igreja pretendia, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos antes do período da severidade religiosa. Nesse momento, o Carnaval estendia-se durante várias semanas entre o Natal e a Páscoa. Mas, ainda que a Igreja Católica tenha dado um senso mais cristão ao Carnaval, isso não significa que você, verdadeiro cristão, deve participar dessas festas, pois de cristã ela não tem nada. Isso não passa de um grande engano de Satanás para levar o máximo de pessoas para o inferno. Pois durante essas festas, milhares de pessoas morrem, traem seus cônjuges e contraem muitas doenças, e muitos até zombam da palavra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, sendo assim uma grande blasfêmia contra Deus. E após essas festas, muitas pessoas ficam deprimidas, entram em depressões, cometem abortos e até suicídios, mostrando assim que quem está no controle do carnaval é o próprio diabo. Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura, homens jovens que se fantasiavam de mulheres saíam às ruas e aos campos durante algumas noites. Diziam-se habitantes da fronteira do mundo dos vivos e dos mortos e invadiam os domicílios,
com a aceitação dos que lá habitavam, fartando-se com comidas e bebidas, e também com os beijos das jovens das casas. Durante o Renascimento nas cidades italianas, surgia a commedia dell'arte, teatros improvisados cuja popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram criadas para acompanhar os desfiles, que contavam ainda com carros decorados, os triunfi. Em Roma e Veneza, os participantes usavam a balta, uma capa com capuz negro que encobria ombros e cabeça, além de chapéus de 3 pontas e uma máscara branca. A lógica que regia as festas da antiguidade era a mesma para o carnaval na Europa da Idade Média e moderna: o mundo de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão proposital da ordem. Portanto, as restrições das vidas das pessoas eram abolidas e os papéis que existem naquela sociedade invertidos. Perceba que o principal objetivo dessa festa é causar uma desordem, ou seja, o certo é errado e o errado é o certo. Mas veja o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, do versículo 20 ao 24. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o retolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos, desprezam a palavra do Santo de Israel. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Nela, as pessoas saíam às ruas sujando umas às outras, jogando lama e urina e etc. O entrudo foi proibido em 1841, mas continuou até meados do século XX. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os corsos e as escolas de samba. Afroxés, frevos e maracatus também passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil. Hoje em dia, infelizmente, o inimigo tem enganado muitas pessoas e até muitas igrejas que se dizem ser evangélicas ou cristãs estão adotando essa festa pagã e chamam de carnaval gospel, mas tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus, que nos diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu sou Lucivaldo Oliveira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ficar aqui comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Que Deus te abençoe. Até a próxima!